Hoje eu vou falar sobre a história da informática e sua importância para os dias atuais. Esses slides foram criados para ser feito palestras às escolas ocupadas. Isso é uma base fundamental para todo aluno da área de informática e outras afins na nossa sociedade moderna, porque a informática está cada vez mais requisitada e a necessidade de profissionais que tenham esse conhecimento. A importância da informática. Com a globalização e evolução dos computadores, notebooks, smartphones, a informática torna-se indispensável para todos os cidadãos. Então, hoje em dia, para o mercado de trabalho, a necessidade de utilização da informática está cada vez maior e também, tanto na vida pessoal quanto profissional, quanto em questão de lazer, a informática está cada vez mais popular. A tendência é que somente aumente essa popularidade. Introdução à história. Então, com a evolução do homem, veio a necessidade de melhorar a comunicação e a forma de trabalho. Hoje em dia, se observarmos, é utilizado para tudo informática. Se você acessa o Facebook em questão de relacionamento pessoal, questão de trabalho, questão de armazenamento de documentos, planilhas, imagens, fotografias, vídeos. Então a informática hoje em dia está ligado a tudo e os aparelhos sendo eletrônicos com sistemas embarcados, que seria sistemas integrados ou não, todos estão utilizando a informática, tanto para ligações quanto acesso à internet ou outras funções. Nos próximos slides vai ter uma breve explicação da história da informática. Isso é uma forma resumida sobre o conhecimento, é bastante extremo, para colocar em um vídeo só, mas espero que agreguem seu conhecimento. Em 1622, o matemático inglês William Oughtred desenvolve a primeira régua de cálculo. Foram utilizados por muitos anos junto às primeiras calculadoras mecânicas. Então essa é uma fotografia da régua. Ela é utilizada para fazer contagens, é a mãe das calculadoras modernas e ela não tem nada a ver com as réguas para fazer traçagem de retas e medição, e sim para cálculos. Em 1642, o pesquisador francês Blaise Pascal criou a primeira calculadora. Seria essa da fotografia, que é uma fotografia do Blaise Pascal. A calculadora de Pascal era conhecida como pascalina, ou até hoje conhecida. Esse mecanismo era uma calculadora mecânica que permitia realizar somas e subtrações. Baseava-se em dois conjuntos de discos, um para introduzir os dados e outro armazenava os resultados, estando esses discos interligados por meio de engrenagens. Em 1822, o matemático Charles Babbage projetou um computador mecânico, porém esse não saiu do papel. Charles Babbage imaginava um computador, só que para a época ele não conseguiu desenvolver. E aqui está a fotografia de uma réplica de Babbage, da sua primeira máquina ou computador. Em 1847 foi inventado o sistema binário, que é o sistema dos zeros e uns, positivo e negativo, e com a combinação desses números que pode ser processado os cálculos e informações feito por George Boole em 1847. Automaticamente, quando você está assistindo esse vídeo, quando se envia uma mensagem, quando acessa seu Facebook, vê alguma imagem ou qualquer painel digital, existe um conversor da nossa interface gráfica, uma forma legível que vemos para um número binário. E as máquinas entendem esse processamento e convertem para a sua linguagem e vice-versa. Em 1880, o norte-americano Herman Hollerith cria um processador de dados eletromecânico. O sistema usava cartões perfurados para inserir dados. Essa é uma imagem da máquina de Hollerith. Ela foi utilizada para computar os dados do censo americano em 1890. Em 1930, nos Estados Unidos, o engenheiro eletricista Vannevar Bush desenvolve um computador usando as válvulas de rádio. Uma forma de substituir a questão mecânica das máquinas para a conversão de zeros e uns foi utilizada as primeiras válvulas de rádio por Vannevar Bush. Ele foi uma figura de desenvolvimento complexo militar e um grande responsável pelo financiamento militar de ciências nos Estados Unidos. ENIAC, o primeiro computador eletrônico. Oficialmente, o primeiro computador eletrônico foi feito na Segunda Guerra Mundial, em 1946, por John William e John Presper. Então, o ENIAC foi desenvolvido
para servir os interesses da guerra bélica dos Estados Unidos e serviu para fazer os cálculos do desenvolvimento da bomba atômica. Quando o ENIAC ficou pronto, 6 mulheres foram escolhidas para testarem a nova máquina. Algumas características do ENIAC. Ele foi na Segunda Guerra Mundial desenvolvido e ele era responsável por computar trajetórias táticas que exigissem conhecimento substancial em matemática, mas só se tornou operacional após o final da guerra. A capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo, que hoje em dia é pouco com os processadores atuais, mas para a época era uma revolução. Criada na Segunda Guerra Mundial e tinha como principal finalidade cálculos balísticos. Então, para cálculos dos mísseis estratégicos da Segunda Guerra Mundial, ele foi utilizado. Possuía 17.468 válvulas de 160 kW de potência. O primeiro computador ENIAC não tinha sistema operacional. Então, como atualmente nós vemos o Windows, macOS, Linux, uma forma amigável de acesso ao computador e de fazer as funções, o ENIAC não existia essa tecnologia ainda. E o funcionamento dele era parecido com uma calculadora simples de hoje, tinha que ser operado manualmente. Em 1954 foi criado pela empresa eletrônica Texas Instruments o transistor utilizando silício. Então, a função do transistor é como das válvulas a questão dos números binários, que ele define se vai passar energia ou não. Uma forma de simplificar seria como uma torneira, que define se está aberta ou fechada. Permite que a energia elétrica passe ou não, gerando um número binário, que seria os zeros e 1. Em 1966 foi criado o computador Hamac 305. A IBM desenvolveu esse computador e ele tinha um disco de memória com capacidade de 5 megabits, que antigamente os computadores não armazenavam dessa forma eletronicamente a informação. Foi o primeiro computador eletrônico com disco rígido fabricado no mundo, construído pela empresa norte-americana IBM no ano de 1960. Então, antes disso, não havia um armazenamento interno como um disco rígido, e o Hamac trouxe essa revolução. Então, seu intuito era levar em consideração as informações e o crescimento tecnológico da Apple. A IBM lançou essa unidade para substituir a unidade fita. Antigamente, os computadores, antes do Hamac, para armazenar as informações, utilizavam uma fita, como exemplo a tecnologia da fita cassete, que armazenava os dados numa fita. As novas unidades, as mais modernas para a época, eram formato 50 discos de 24 polegadas, que permitiu aos operadores uma gravação de 4,4 megabytes de dados. Atualmente, 4 megabytes ou 5 megabytes não é grande informação, daria um MP3, mas para a época era uma revolução. E o custo do armazenamento era feito por financiamentos anuais de $35.000. Era um investimento bem alto em prol da tecnologia. Em 1975, Bill Gates e Paul Allen fundam a Microsoft. Atualmente uma das maiores empresas do mundo em relação a software, foram criadas pelos dois estudantes que se conheceram no colégio e compartilhavam interesses em comum, que eram os computadores. Originada a partir das palavras microcomputer e software, que pretendia a princípio desenvolver um software em linguagem BASIC para o computador Altair 8800 da IBM. A princípio, a Microsoft foi criada para desenvolver o sistema operacional da IBM, acabou evoluindo e desenvolvendo seu próprio sistema operacional. Bill Gates é um dos homens, sem dúvida, mais famosos do mundo, e não somente pela sua fortuna, que são 58 bilhões de dólares, mas também por ser responsável da criação do Windows. Em 1976, Steve Wozniak e Steve Jobs projetam e desenvolvem o Apple I e no mesmo ano criam a Apple Computer Company. Apple, sua definição. Então, em 1976, Steve Jobs e Wozniak, eles faziam parte que montava seus próprios computadores. Eles faziam parte de um grupo que montava seus próprios computadores de forma bastante artesanal. Em um dormitório da faculdade, surgiu à tona o Apple I, um projeto de um computador bastante avançado para a época, mas que foi recusado por empresas já consolidadas como a Atari e a HP. Uma referência interessante é o filme Piratas do Vale do Silício, que fala sobre a história da Apple, de Steve Jobs, e da Microsoft com Bill Gates. Então, essa é uma imagem do Apple I, o primeiro computador oficial da Apple, onde era ligado uma televisão sobre ele, e dentro da caixa de madeira tinha seu circuito. Mesmo que o Apple I não tenha sido um grande sucesso de venda, que era apenas uma placa de circuito,
e custava 600, em média de $600, hoje em dia ele equivale a $5.000. A placa de circuito era geralmente armazenada em uma caixa de madeira como essa aqui da fotografia. Em 1981, a IBM lançou o primeiro PC 5150, que a princípio seria para pessoas físicas ou usuários que não tivessem um conhecimento tão avançado em computação. Daí que veio o termo PC. Então foi uma tentativa da IBM de entrar no mercado dos computadores domésticos, então dominado pelo Apple II e por uma legião de máquinas CP/M. Em 1989 surgiu a internet. Anteriormente da internet já havia outros tipos de comunicação, mas oficialmente por Tim Berners-Lee foi desenvolvido a internet. Ele criou a World Wide Web, WWW, que origina a internet. Em 1991 foi criado o sistema operacional Linux por Linus Torvalds, que teve o código-fonte aberto, que é o Linux. Linux é um sistema operacional, assim como o Windows da Microsoft e o macOS da Apple. Ele foi criado pelo Linus Torvalds e o nome é a mistura do nome do criador com Unix. Em 1995, então chegou ao mercado o Windows 95, trazendo o Internet Explorer, que era um dos subprodutos principais da Microsoft para acesso à internet. Ele revolucionou o mercado de sistemas operacionais e veio por padrão o MS-DOS 7.0. Então, para quem não sabe, antigamente, antes dos sistemas operacionais com interface gráfica, era acessado tudo por terminal, por texto. Em 1995, com o Windows 95, veio os programas com interface gráfica. Havia outras versões de sistema operacional antes do Windows 95, mas não na mesma estrutura, com o botão iniciar, com a barra de tarefas, com a forma de acesso que conhecemos hoje. Daí, em 1997, o campeão mundial Garry Kasparov perdeu para o computador da Deep Blue da IBM em xadrez, mostrando uma evolução da tecnologia da inteligência artificial cada vez mais aperfeiçoada. Em 1998, a Microsoft lançou no mercado o Windows 98. Posteriormente, teve uma evolução na estrutura do sistema operacional e foi se aproximando cada vez mais com os sistemas operacionais atuais. A história continua até os computadores e aparelhos atuais, que estão cada vez mais desenvolvidos e modernos, tendo sistemas embarcados, que seria de carros, geladeiras modernas, computadores, entre a questão de sistemas operacionais para desktops, celulares e notebooks, essa evolução que constantemente nós estamos acompanhando. Então, o que nós esperamos da informática? Com a evolução da informática e as tecnologias do nosso tempo, essa era que nós estamos chama-se Era da Informação. E a informática já está sendo indispensável para todos os cidadãos na sociedade. Por isso, a grande importância e a necessidade de se aprender informática. Então, quanto mais você souber de informática, quanto mais pesquisar, quanto maior seu conhecimento, mais vantagem ou preparado você vai estar para o futuro. Nesse vídeo foi utilizado algumas referências para a criação desses slides, como o site Sua Pesquisa, o blog Antônio Souza Queiroz, do canal Tech, Wikipédia, o blog da Catarina Batista, entre o site musards.com, Tecmundo, novamente referência da Wikipédia, entre outros artigos do Tecmundo, do TecTudo. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Se gostarem do vídeo, deixe seu gostei para me incentivar a fazer mais vídeos. Se inscreva no canal que eu pretendo fazer mais conteúdos edificantes. Para você, bons estudos. Obrigado.